Bom dia a todos, muita paz, muita harmonia nesse novo dia que se inicia. E vamos iniciar esse novo dia cheio de oportunidades com a leitura edificante do livro Episódios Diários. E nesta manhã vamos trazer para reflexão o capítulo 7, que fala sobre conversações infelizes. E neste capítulo, Joana inicia a sua mensagem edificante falando da seguinte forma: naturalmente, porque estes são dias de insatisfação, as pessoas que de ti se acercam trazem quase sempre comentários negativos e observações deprimentes. Surgem nas conversas apontamentos depreciativos que chamuscam a honra alheia, quando não lhe atiram lama na conduta que invejam. Intrigas urdem vinganças sórdidas, entre sorrisos e sarcasmos, gerando inquietação, soprando suspeitas ignóbeis. Assuntos triviais tomam um tempo, e expressões chulas, com anedotário vulgar, entorpecem a razão, mantendo a psicosfera doentia. Assim, quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, muda de assunto, propõe um tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo, que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas vis envenenam aqueles que a sustentam, enquanto vilipendiam vidas outras que padecem constrições e vivem situações difíceis, buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. Seja então a tua palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa os que compartem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Então, meus irmãos, o que a gente vai observar nessa leitura é o convite da benfeitora Joana de Ângeles para que possamos ter nossas conversas sempre, né, produtivas, sempre no bem. E é interessante porque esse capítulo ele me lembra muito uma passagem que está no livro Ideias e Ilustrações, né, e que fala sobre um determinado momento da história, né, de Cristo, em que ele se encontra na casa de Pedro e que havia toda uma conversa edificante sobre a prática do bem. E várias pessoas participavam dessa conversa e algumas pessoas questionavam ao mestre se era possível expressar compaixão sem ter dinheiro. Muitos perguntavam como incentivar a beneficência se as pessoas não tinham recursos monetários, muitas vezes, para suprir as suas próprias necessidades, né? E aí, com essas interrogativas, né, Cristo interferiu aquela conversa que se desenrolava e ofereceu a eles a seguinte história. Ele falou de um sincero devoto da lei que foi exortado, né, por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, ele vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro dos semelhantes. Em verdade, ele dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, ele ficava sempre muito magoado de não poder, né, distribuir agasalho e pão para aquelas pessoas famintas à margem da estrada.
Então, rodeado de filhos, né, ele era escravo daquelas demandas do lar, né, que ele absorvia um suor. Entretanto, ele reconheceu que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, ele podia guerrear o mal de outra forma em todas as circunstâncias pela sua marcha na terra. Assim é que ele passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe chegavam e que lhe eram sugeridos. Então, sempre que ele encontrava alguém, né, interessado em fazer algum comentário maledicente, ao invés de continuar aquela conversa, ele se retraía, né, cortês, e em respondendo alguma interpelação direta, ele sempre recordava alguma virtude da vítima que estava ausente daquela conversação. De outra forma, se alguém diante dele, né, se encolerizasse facilmente, ele sempre entendia aquele momento de ira como uma enfermidade digna de tratamento e ficava quieto, né? Os insultos alheios, né, muitas vezes lhe batiam a porta, mas ele não reagia, né, e prosseguia sempre tratando aquele que lhe ofendia com a mesma fraternidade que ele tratava todas as demais pessoas, né? E na calúnia também não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda vez que alguém chegava para fazer assim alguma denúncia torpe, né, se perdia ali naquele silêncio, porque ele não respondia da mesma forma, né? Então ele sempre tentava desanuviar ali aquelas incompreensões, sem fazer alarde disso, né? E sempre que alguma sentença condenatória também bailava em torno do próximo, ele mobilizava todas as possibilidades ao seu alcance em defesa delicada e imperceptível. E o seu zelo, então, contra a incursão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando, né, todas essas diretrizes em sua vida, chegou o momento, então, né, do seu termo da jornada humana e, incapaz de atender a todas essas beneficências materiais do mundo, ele retornou, né, ao que Jesus chama lá, vai para o tribunal divino, onde ele aparece, né, para passar pelo julgamento das autoridades celestes, que era o que eles acreditavam, né, na época. E ele chega, então, receoso e desalentado para passar por esse julgamento, porque ele temia, né? E de improviso ali ele fica surpreso, porque ele recebe um brilhante diadema e ele indaga qual a razão daquele prêmio. E aí a resposta que ele recebe era a sua triunfante posição na terra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. E aí o mestre, né, ele vai continuar e termina a sua história dizendo a todos ali presentes que é muito importante que a gente distribua o pão, a cobertura, mas também é muito importante que a gente acenda a luz para a ignorância e que a gente intensifique a fraternidade, aniquilando a discórdia. Que a gente não se esqueça do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante, né, nós vamos conquistar muitos méritos associados, né, às nossas conquistas, às nossas vitórias íntimas. Então, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente fala, com o nosso posicionamento diante do outro. Vivemos num mundo de muitas polarizações, todo mundo quer ter a razão a respeito de muitas coisas, mas é muito importante que a gente olhe para o outro como alguém que, assim como nós, está num caminho, buscando crescer, buscando oportunizar e que pode ter um olhar diferente sobre as situações da vida. E antes de atirar-lhe uma pedra, antes de condená-lo, né, que possamos nós buscar, né, agir com sabedoria, buscando os recursos que dispomos
para levar luz àqueles que estão nas sombras, levar nosso equilíbrio para aqueles que estão em desequilíbrio, levar a palavra amorosa para aqueles que têm dor, né? Então, que possamos fazer a verdadeira caridade, que começa não necessariamente no ato material, mas nos nossos pensamentos e nas nossas ações, principalmente durante o momento em que temos a oportunidade de nos colocar diante do mundo. Então, que nossas palavras reflitam sempre o bem e o amor. Então, um dia muito especial para vocês e que vocês possam hoje exercitar muito essa verdadeira caridade. Que vocês possam realmente ofertar ao mundo o que de melhor vocês têm, né? Trabalhando arduamente, né? Para lutar contra todo o mal, toda a maledicência, toda a calúnia, né? Toda a negatividade que surgir. E juntos construiremos um mundo muito melhor. Muita paz para todos. Encontro vocês aqui amanhã. Até breve.